Case de segurança na indústria 4.0, integração de IT e OT. Quem irá apresentar esta palestra é Eduardo Dalpiaz, diretor de negócios na Sigma Telecom. Por favor, Eduardo, seja muito bem-vindo. A palavra é tua. Olá, senhores. Bom dia. Meu nome é Eduardo Dalpiaz. Como falaram, eu sou responsável pela área de negócios da Sigma Telecom de Curitiba. Meu objetivo aqui hoje é apresentar um pouquinho a nossa empresa, obviamente, mas é apresentar um dos nossos cases de sucesso. É um desafio, né? Eu consegui sintetizar o trabalho de várias pessoas, de várias mãos, de fabricante, de cliente, do nosso time de engenharia, do nosso time de pós-vendas, o trabalho de semanas, trazer o máximo possível de informação dentro de um período de 20 minutos. Eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar sintetizar isso. Mas antes de começar, eu queria, parabenizar o nível aqui do evento, né? A gente poder contar com profissionais do nível do Alexandre e do Donner, que são da área financeira, sem dúvida, são a área que é o topo do nível de maturidade de cibersegurança do nosso país. Então, a área financeira é a área com maior maturidade, e eles contribuem muito acho que com o evento. Mas o que a gente tem visto no mercado hoje, o que as empresas passam, é um cenário bastante diverso desse cenário que a área de financeira vive, né? Eu acho que desses 500 participantes online, muita gente se pergunta assim, nossa, o que eu vivo hoje, o que eu conheço hoje é muito diferente disso, né? Então, eu acho que nossa recomendação é contem com empresas parceiras, contem com fabricantes, conversem muito sobre cibersegurança, né? A gente vai levar um nível de maturidade através de muita conversa, através de muito projeto, através de muita interação. Eu acho que contem com seus parceiros para ajudar a elevar esse nível de maturidade de cibersegurança. A Sigma está aqui para isso também. Vamos lá, deixa eu começar aqui então. Apresentando rapidamente quem é a Sigma. Nós somos uma empresa especialista em cibersegurança, com sede em Curitiba, em Santa Catarina, aqui em Porto Alegre a gente tem uma unidade também, em Campinas. A gente atende todo o Sul, atende o Brasil inteiro, com cenários de cibersegurança e outras tecnologias, né? Essa é o nosso escritório central, lá onde a gente tem o NOC, lá em Curitiba. Essa é uma fotinho do nosso NOC, do nosso SOC, né? O nosso Centro de Operações de Segurança, para apoiá-los aí nos projetos de vocês. A gente é uma empresa bastante tradicional, 37 anos de mercado. A gente vem do mercado de voz e vídeo, de redes GPON, redes de fibra ótica, e há algum tempo já provendo segurança da informação, cibersegurança para as empresas aqui do Sul e do Brasil como um todo, né? E falhou o meu apontador, gente. Agora sim, voltou. Legal. Como empresa prestadora de serviço, a gente entende que cibersegurança ele tem que ser composto com um contrato tripartite. A gente tem 3 partes envolvidas. A gente tem vocês clientes com as suas regras de negócio, com suas demandas de negócio. A gente tem que ter o fabricante, mas o fabricante por si só não resolve todos os problemas. Ele entrega um bom equipamento, um bom sistema, mas ele é como um Lego que vem desmontado. E vem a nossa participação aqui, que seria os integradores, né, para a gente ajudar vocês a colocar as regras de negócio nesses equipamentos, nessas soluções que os fabricantes provêm. Nesse sentido, a gente pode claramente falar que a gente tem o time mais certificado do Sul, então nosso time é absurdamente especialista, principalmente em Fortinet, né, nessa parte de cyber, e é uma equipe multidisciplinar. A gente atua em diversos outros segmentos, então o nosso posicionamento jamais será, não, esse não é um problema meu, do meu firewall, do meu sistema, do meu off, é de outra tecnologia, mas sim, temos um problema e vamos ajudar vocês, clientes, a resolver, né? A gente gosta muito de falar na área de serviços que existem algumas certificações, algumas coisas que medem a capacidade das empresas, que elas são como uma forma de a gente chancelar nosso conhecimento. Esse é dos exemplos que eu gosto de citar muito, que ano passado a gente teve uma competição do parceiro Fortinet, uma competição a nível internacional, em que o nosso time ficou em primeiro lugar, nossa equipe técnica em primeiro lugar no Brasil e em 4º lugar no mundo. Isso para a gente, claro. Perdão, ok. Tá bom, obrigado pela dica. Então, assim, ficamos agora sim. Então, ficamos em primeiro lugar no Brasil e em 4º lugar no mundo, né?
Isso nos traz aí um orgulho, é um motivo de uma felicidade muito grande. A gente vê que o nosso time ele tem capacitação para competir com times globais, e esse time está disponível, está acessível para vocês aí, para bater papo, para a gente falar de segurança quando for necessário, né? Deixa eu colocar aqui. Essas credenciais e todo esse nosso investimento em cibersegurança fez com que a gente atingisse esse ano o nível expert com a Fortinet. Então, hoje nós somos o único parceiro no Sul com o nível máximo na categoria da Fortinet aí na qualificação de parceiro. Fortinet é uma empresa bastante rígida no programa de canais, com muitas exigências de certificação, muitas exigências de cases de sucesso, de satisfação de cliente, e a gente é a única empresa que conseguiu conquistar isso no Sul para esse fabricante. Alguns cases aqui para vocês entenderem o que a gente tem feito no mercado. Cases do mercado público, a gente traz a Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Ministério Público, aí uma centena de equipamentos em cada um desses clientes. Clientes muito visados, clientes muito sensíveis, com dados muito sensíveis e muito visados por ataques, né? E aí também cases no mercado privado. A gente fala de Tupi, Castrolanda. Tupi é uma das maiores empresas aí de Santa Catarina, uma referência na indústria no Sul. Castrolanda, uma das principais cooperativas do estado do Paraná. Clamed, uma rede de farmácias imensas aí de Santa Catarina, também com uma centena de equipamentos em cada um desses clientes. Isso é um pouco do que a gente está fazendo. E aí eu queria pegar um gancho, antes de começar a falar do nosso case, um gancho no que o Donner falou a respeito uma pergunta que ele colocou assim, né? Em 2000, começo dos anos 2000, que empresa que pensava em segmentação interna da rede de dados e pensava em inspeção lateral de tráfego da rede de dados? Eu queria pedir permissão para o Donner para alterar um pouco a pergunta. Que empresa, nos anos 2020, pensa em fazer segmentação e inspeção lateral de dados? A gente saindo um pouco do mercado financeiro, como eu coloquei, e talvez o mercado um pouco de operadores de saúde, que são mercados um pouco mais avançados, a realidade que a gente vê, a realidade que a gente enfrenta no dia a dia, e a gente percebe nos clientes é que muitas empresas ainda não fazem isso. Muitas empresas ainda, Alexandre, como você colocou, elas trocam visibilidade e gerenciamento de rede por velocidade de porta. Muitas empresas pensam em colocar 10 gigabit para o usuário final, ao invés de trocar isso por gerenciamento de rede. A gente tenta falar muito disso com o cliente, a gente quer conversar muito a respeito disso, porque visibilidade é fundamental para a rede, gerenciamento é fundamental para a rede. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu desloco em 20 anos a pergunta do Donner, porque eu acho que a gente ainda enfrenta muito disso. Isso ainda é uma barreira muito grande nos clientes. E esse case que eu vou apresentar, de uma indústria 4.0, ele é um case justamente disso. Ele é um case que trata justamente de segmentação interna de rede. Vamos lá, deixa eu comentar rapidamente quem que é o cliente. Esse cliente é uma indústria japonesa ligada ao setor automotivo. Eles produzem componentes para a produção de carros, com 4 localidades no Brasil e cerca de 1.500 usuários simultaneamente. O case se iniciou em 2018 ou 2019. É uma empresa com forte adoção de automação fabril, fortíssima adoção de automação fabril. Eles buscam automatizar muito o parque fabril deles. Usam, inclusive, robôs autônomos para distribuição interna de componentes. Robô autônomo, a gente não vai pensar que é um humanoide que caminha entregando peça, é uma espécie de uma mesinha que ela vai andando de maneira autônoma ao longo da indústria. Mesmo um cliente com esse perfil de forte adoção de automação, passa por dificuldades de segmentação interna. Esse aqui é o cenário que a gente enfrentou no cliente quando a gente chegou, né? É um cenário muito comum em várias estruturas. A gente olha um firewall, enxergando o que entra na rede e o que sai da rede, mas a gente não tem segmentação interna. A gente está falando de indústria, a gente está falando de um cenário muito mais complexo, né? com máquinas, com robôs, com equipamentos autônomos, sem segmentação interna. Basicamente, o que acontecia? Todo o tráfego que passava da indústria para a parte administrativa, sem inspeção. Talvez uma VLAN separando, mas era completamente sem inspeção. A gente fala que é basicamente roteamento.
Isso é um cenário extremamente perigoso, né? Uma outra característica de redes, e aí a gente fala um pouquinho da rede industrial, que ela é um pouco diferente das nossas redes administrativas, é por ela possuir alguns requisitos que são que trazem maior complexidade para quem pensa em segurança. Primeiro, a gente tem uma máquina supervisória que roda o Windows XP. Por que roda o Windows XP? É uma determinação dos fabricantes da indústria, porque aquele determinado componente, aquele determinado CLP só opera com o Windows XP na versão tal, na build tal. Poxa, mas a gente que trabalha com segurança, a gente olha como o Windows XP na rede é uma vulnerabilidade muito grande. Então, como que eu trato esse Windows XP na rede? O segundo ponto, a indústria fala muito de protocolos alternativos. A gente fala, aqui eu coloquei 2 protocolos, mas a indústria tem uma centena deles. A gente fala de protocolo SCADA, protocolo Modbus. Não basta fazer roteamento. Como que a gente inspeciona esse tipo de protocolo para garantir que a indústria está protegida, né? E quando a gente fala de automação, a gente fala de indústria, não é somente indústria. Qualquer uma das empresas dos senhores que estiver utilizando IoT, estiver usando algum sensor, alguma plataforma de IoT, também tem protocolos específicos para isso. Então, tecnologias tradicionais de cibersegurança, o nosso approach tradicional de cibersegurança com um firewall qualquer de mercado, não vão endereçar, não vão tratar essas questões de segurança. Vamos falar um pouquinho mais dos desafios que eles tinham. Necessidade de microsegmentar a rede, mas continuar fazendo esse roteamento sem incrementar aí, a questão de delay, sem a gente colocar latência na rede. Necessidade de ter visibilidade de dispositivos, né? Tratar protocolos específicos como SCADA, como Modbus, Profibus, outros protocolos. E um receio imenso de uma parada de produção e uma parada de faturamento. Eles precisam ter resiliência, uma indústria, eles precisam continuar produzindo. Aqui para a gente, esse é um cenário tradicional, porém muito ruim, né? Em que o Firewall tem uma plataforma de gerenciamento, em que os switches, cada um dos switches tem uma plataforma independente de gerenciamento, muitas vezes por linha de comando, mas cada equipamento é gerenciado de uma maneira individual, e um outro sistema de Wi-Fi gerenciado de uma outra maneira, não se enxerga uma coisa com a outra. O cenário que vocês conhecem muito bem, típico desses equipamentos aqui, né? Vamos lá. O Firewall percebe que tem uma movimentação muito grande de dados de saída. Ele vai pegar o endereço IP no Firewall, vai procurar no switch core qual é o endereço IP, vai converter para o endereço MAC, tentar achar qual switch está vindo aquele endereço MAC, vai descobrir a porta para depois, numa topologia de rede que está no PDF, tentar saber qual usuário que está gerando aquele consumo de dados. Isso, para a gente, é um cenário que completamente avesso ao que a gente fala de segurança da informação. A gente precisa ter visibilidade e gerenciamento na mão. Isso aqui é um cenário muito ruim. A gente falou de falta de visibilidade da rede. Cenário de gerenciamento estilo Matrix, mas com uma venda nos olhos, né? Quais máquinas estão conectadas? Quem consome banda? O que está conectado aonde, né? Isso é um cenário muito ruim. Uma outra questão, a gente fala assim, sem controle de acesso à rede. Isso é trágico, mas ainda acontece muito nas empresas. Conecta na porta, ganha o IP, está dentro da rede. Quem controla o quê? Nesse caso desse cliente, a gente percebia que tinha usuário trazendo equipamento de casa, usuário trazendo access point de casa, espetando na rede. Eles tinham até hubs conectados, né? O controle de acesso era feito daquela forma que entra tudo. Como ele tinha o firewall só para fazer a inspeção de saída da internet, o conceito dele é o que está dentro da rede eu confio. E tudo podia ser conectado à rede. Então, assim, de novo, isso aqui não é um cenário excepcional, não é essa empresa japonesa que tinha essa dificuldade, a gente vê isso todos os dias. Como que a gente resolveu o problema deles? Primeiro, a gente traz para cá uma figura do Gartner, né? É uma figura aí com bastante linhas cruzadas, mas o que o Gartner fala para a gente? Os equipamentos precisam conversar, a gente precisa ter uma rede mesh, a gente precisa ter troca de informação entre os sistemas. Isso é de vital importância para trazer visibilidade, para trazer controle, para a gente trazer gerenciamento para a nossa rede. Foi pensando nesse cenário que a gente começou a desenhar a rede do cliente. Primeiro ponto, o que a gente fez? Tira o roteamento da rede de um switch core e joga o roteamento da rede para um firewall. A gente já faz uma primeira segmentação nessa nossa rede. Esse firewall já é um firewall aqui da Fortinet, ele já faz Deep Inspection, já faz camada 7, já faz IPS,
faz segmentação interna e ele compreende, ele entende, ele sabe o que é protocolo SCADA, o que é protocolo Modbus, e ele consegue dar nível de granularidade de controle a nível de comando. Eu consigo dizer que o time de operações, o time de IT, ele não pode, ele, por exemplo, ele pode dar um comando de leitura no meu supervisório, nas minhas máquinas, mas ele não pode dar um comando de escrita. Eu consigo dizer que ele pode dar um comando de escrita de determinadas coisas, mas não pode mudar o endereço de IP daquele supervisório. Então, a gente consegue ter granularidade a nível de comando para protocolos específicos de indústria, para protocolos específicos de IoT. Traz segurança, traz gerenciamento e não só roteamento para essa rede. Ainda mais o que a gente fez, a gente começou a segmentar entre as linhas de produção e fazer inspeção entre as linhas de produção com esse sistema. Então, a gente traz o firewall para dentro da rede com diversos pontos de checagem e inspeção de tráfego. O firewall não é só para a rede externa, agora o firewall passa a fazer checagem interna também. Isso, num caso de um ransomware, de alguma outra ameaça interna, a gente consegue prevenir que ele se espalhe lateralmente. Ainda mais, quando eu falei da questão dos robôs, né, a gente pensa em humanoide, esse robô ele é uma espécie de um carrinho em que ele fica caminhando na indústria. Esse robô ele se conecta por Wi-Fi, e aí a gente tem um outro ponto que precisa de muita atenção, Wi-Fi, né? Então, o que a gente fez? Colocou Wi-Fi, e dentro dessas máquinas que ficam andando na estrutura, a gente colocou Firewall também, Firewall que também entende os protocolos de indústria. Então, percebam que a gente mudou o conceito dessa indústria de que tudo que está dentro da rede é confiável e a gente passou a fazer uma série de segmentação, mas não só segmentar. A gente faz segmentação com inspeção lateral de todo o conteúdo, de tudo que passa nessa indústria. Com isso, eles ganharam, sem dúvida, bastante segurança, né? Nesse robô autônomo, até uma curiosidade que a gente colocou foi um Firewall Rugged, é um Firewall específico para ambiente industrial, que ele é fanless, né? Ele não tem as ventoinhas, não tem a parte de ventilação, ele é IP67, então com proteção contra respingo, poeira e tudo mais, é um firewall específico para aplicação industrial. Então, esse é um firewall que ele fica rodando dentro da estrutura. Outro ponto que a gente aplicou foi a padronização de rede de dados e segurança. A gente colocou switches, a gente colocou Wi-Fi, a gente colocou firewall e outros sistemas, tudo da Fortinet. Isso traz um benefício para o cliente de uma simplificação de visibilidade e de gerenciamento absurda, né? E a gente consegue fazer com que cada portinha de switch ela seja uma extensão da porta do firewall. A gente consegue fazer inspeção em porta de switch. Para vocês terem uma ideia, o gerenciamento ele passa a ser desse formato. Ao invés de a gente ter diversos dispositivos, diversos sistemas para a gente entrar e tentar traquear, tentar entender por onde que uma ameaça passou, por onde que aconteceu determinado cenário, a gente enxerga com esse desenho aqui. Isso aqui não é um desenho estático, não é uma montagem, não é visual, isso aqui é um desenho dinâmico que o próprio firewall ele vai detectando quais equipamentos de rede ele tem, quais tem sob sua gerência, né? Quais equipamentos de Wi-Fi ele tem sob sua gerência e ele monta essa topologia de maneira dinâmica. Em uma única tela, a gente consegue entender onde estão os firewalls, onde estão os switches, qual usuário está consumindo determinada banda, por exemplo. A gente vê que uma bolinha um pouquinho maior, né? Significa que determinado usuário está consumindo determinada banda. A gente vê que ele está consumindo muito mais banda. A gente coloca o mouse sobre esse usuário, a gente vai ver qual usuário, se ele tem alguma ameaça de vulnerabilidade detectada, o que está acontecendo. Então, a gente percebe, por essa topologia, que tem uma simplificação de gerenciamento, uma simplificação de visibilidade muito grande. A gente ganha muito com isso, o cliente ganhou muito com isso aqui. Antes, a gente falava o estilo Matrix com olhos vendados, agora a gente fala uma visibilidade completa da rede. Uma segunda ferramenta que a gente colocou foi uma ferramenta de NAC, para aí sim ele entender que tipo de equipamento está entrando na rede, fazer perfilamento disso e fazer compliance com as políticas da empresa, né? Eu consigo determinar que, mesmo que seja um diretor se conectando no Wi-Fi da diretoria, ele precise passar por um compliance para saber se o antivírus está atualizado, se o Windows está atualizado, antes de a gente fornecer acesso à rede. Se, mesmo sendo o diretor, não esteja em compliance, a gente joga para uma VLAN de quarentena e avisa a TI que ele precisa ser tratado, né? Alguém que remove um telefone IP da rede,
espeta um access point, ele entende que aquilo é um access point, retira esse access point da rede. Quando a gente coloca o telefone IP de novo, ele entende que voltou um telefone IP para a rede e ele joga para a VLAN de novo, correta de novo. Então, isso aqui a gente consegue, com essa ferramenta, conversando com todo esse ecossistema da Fortinet, fazendo essa rede mesh, a gente tem um ganho de visibilidade, de segurança e de autenticação para quem entra na nossa rede muito grande, né? Além de a gente conseguir fazer um inventário. A gente olha aqui, poxa, infelizmente aqui a gente não consegue ler presencialmente, mas tem uma lista aqui que a gente vê assim, qual dispositivo, qual versão de sistema operacional, aonde ele está conectado, qual a porta que ele está conectado, e com um duplo clique eu posso remover esse cara da rede a qualquer momento, ou eu posso criar políticas específicas para ele a qualquer momento. A gente pode começar a se questionar, nossa, por que na nossa rede a gente tem 5 câmeras de monitoramento de um fabricante e 10 de outro? Isso não foi comprado, quem conectou? A gente consegue enxergar, poxa, por que tem um access point da TP-Link conectado na minha unidade remota lá em Chapecó? Quem autorizou colocar esse access point, né? Muito antes dessa visibilidade, a gente consegue criar regras para que isso não aconteça, né? A gente consegue fazer prevenção disso. Então, não se pode espetar hub, não se pode espetar access point que não seja da nossa organização. Tudo isso gerenciado pelo nosso time de segurança. Então, de maneira, com o nosso SOC, né? De maneira geral, o que a gente aplicou para essa indústria? Primeiro, compreensão dos protocolos de OT e IoT, segmentação interna muito forte, vários pontos de checagem internos, padronização, visibilidade e gerenciamento, controle de acesso à rede de maneira efetiva, com políticas automatizadas, né? O colega da Porto Belo falou para a gente ter automatização. Aqui, de fato, se a gente tem automação no controle de quem entra e quem sai da rede, automação nesse sistema de rede, todos os sistemas trocando informação, seguindo a recomendação do Gartner para a gente montar uma rede mesh e um SOC para fazer todo o acompanhamento de alertas, para fazer todo o acompanhamento do que está acontecendo na rede. Esse foi o que a gente montou nessa indústria. É um projeto maduro, já roda mais de 2 anos aí, sem nenhum incidente de segurança, e hoje eles estão levando essa padronização do Brasil para o restante do planeta. Então, estão levando para as fábricas da Europa, e as fábricas do Japão também já estão utilizando esse mesmo modelo. É isso que eu trouxe. Não sei se... Pergunta, Graça? Temos pergunta, sim. Tem alguma pergunta aqui da plateia presencial? Enquanto o pessoal aqui da presencial vê se tem alguma pergunta, eu tenho sim, Dalpiaz, a pergunta que eu achei bem interessante. Você falou sobre essa arquitetura mesh, né? Sim. Que é o nome do momento. Inclusive, ontem estava lá em São Paulo, num painel com o Gartner, falando bastante que é uma das top trends aí de 2022. Então, o Bruno de Barros, ele questiona o seguinte: a diversidade de ambientes e tecnologias sempre foi preconizada como mais segura, porque se a gente se baseia numa só tecnologia, se surgir uma vulnerabilidade zero day para para esse ambiente, você tende a ser comprometido como um todo, estar com um único fornecedor. Então, sempre se preconizou isso. Aí, o que aconteceu? É longo aqui, eu vou resumir. A arquitetura de segurança se expandiu de uma forma que hoje a maioria das empresas tem N produtos, N fabricantes, N parceiros. Agora vem o Gartner e diz, olha, tem que consolidar, é mesh, você tem que reduzir de 20 para 4, enfim. Então, ele questiona exatamente isso, o risco de, nessa consolidação, você ficar nas mãos de poucos fornecedores, e se isso não pode ser arriscado também. E eu acho que tem essa visão, que é uma visão bastante arraigada no mercado, de que a gente precisa ter diversos fabricantes para fazer com que a coisa seja mais segura. Mas o próprio Gartner, no relatório, ele fala, é muito mais... o ganho que você tem com essas soluções conversando, com essas soluções se comunicando, ele é muito maior do que o risco dessa solução ter uma vulnerabilidade. Além disso, não necessariamente precisa ser tudo do mesmo fabricante, mas eles precisam conversar. Então, hoje já existem diversos protocolos para que essa informação ela seja trocada entre diversos fabricantes, né? Existem espécies de consórcios mundiais de cibersegurança para que é uma espécie de coalizão do bem para que a gente consiga defender as empresas. Então, existem diversos fabricantes aí que eles estão buscando ter interoperação, né?
troca de informação entre esses diversos sistemas. No nosso ponto de vista, quando a gente olha uma topologia dessa, a gente entende que o ganho com a o ganho que ele tem com a simplificação da rede, com visibilidade, com gerenciamento, é muito maior do que o risco de um fabricante desse ter uma brecha de zero day. Posso mandar mais uma? Mais uma, então. Tem uma aqui, ótimo. Conta da plateia. Alô. Presencial. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Meu xará, Eduardo, aqui da Dana também. Você estava apresentando isso aí, eu estava vendo o filme, né, que eu vejo todo dia dentro de uma área de manufatura, para manter cibersegurança. Né? Eu gostaria de saber dessa tua experiência que tu teve, né? Qual foi, eu diria assim, o maior roadblock, a maior barreira que vocês tiveram que transpor para conseguir fazer esse deployment dentro dessa empresa? Acho que são vários cenários, assim, né? O time de infraestrutura é bastante resistente, o time de segurança é bastante propenso a fazer essa adoção e o time de infraestrutura é bastante resistente, principalmente nesse cenário, porque eles utilizavam equipamentos de dados de outros fabricantes. Sim, não, porque é uma área que não pode parar, né, Eduardo? Exatamente, resiliência. Então, assim, uma resistência do time de infraestrutura, por quê? Vamos lá, a gente vai adotar a Fortinet para a rede, mas a Fortinet não é um fabricante, não é um player tradicional para a rede, então teve todo um convencimento a ser feito nesse sentido, mas a partir do momento que a gente foi feito esse convencimento, essa conscientização, a gente fez muita POC, fez muita demonstração, muito estudo de caso com eles, e eles conseguiram compreender que isso fazia sentido. Esse foi um dos principais pontos para a gente, né? E hoje o pessoal de infraestrutura é bastante defensor do projeto que a gente tem aqui. Então, nesse caso específico, eles são cases que a gente coloca em contato com você, Eduardo, e eles apresentam a solução melhor do que a gente, porque eles estão super entusiasmados, eles gostam muito. Mas esse foi um ponto delicado no projeto, é o convencimento do pessoal de infra. Bom dia, Eduardo Germano, do grupo Renner Hermann. Eu tenho uma dúvida. Hoje eu tenho um ambiente que não é todo Fortinet. E eu gostei da ferramenta do Fortinac, por exemplo. Sim. Eu consigo integrar ele com outros firewalls, com outros CIEM, com outras antenas, ou não? Eu preciso estar associado a esse casamento. Firewall Fortinet, antena Fortinet e Fortinac. Obrigado pela pergunta. Isso é uma das grandes vantagens da nossa ferramenta. Ele é agnóstico de fabricante. Inclusive, ele funciona com equipamentos. A gente tem um concorrente, que é um concorrente da Ponte, que o próprio equipamento dele não funciona com o NAC dele, né? No nosso caso, o nosso NAC ele funciona com praticamente todo equipamento de mercado, né? A gente não exige que seja 802.1x, a gente não exige nenhum tipo de protocolo para que ele funcione. Em casos mais absurdos, a gente consegue conversar com equipamentos através de Telnet. A gente conversa com SNMP. Então, o NAC ele é agnóstico de fabricante, ele vai funcionar com qualquer tipo de fabricante nesse sentido. Última pergunta, então. Vamos lá. Oi, agora deu. Uma pergunta sobre o NAC em si. Geralmente é o 802.1x, né, o Radius, que manda, mas é bem trabalhoso. A administração desse produto aí é bem mais simples que o 802, você tem que registrar equipamento por equipamento, você consegue fazer alguma coisa que seja mais automatizado que o Radius? Sim, sem dúvida. E eu acho que isso é uma grande vantagem do nosso sistema. O 802.1x, principalmente em redes mistas e tal, ele é muito complexo de ser implementado, né? A gente conseguir implementar ele dá muito trabalho e o pessoal busca fugir disso, né? Nesse caso, ele não exige 802.1x. A gente vai ter que fazer os profiles, a gente vai ter que conversar com cada switch, fazer a configuração dos switches para que mandem a informação, mas ele é agnóstico. Então, como eu falei, ele vai conversar com o switch para mudar a VLAN daquela porta, pode ser inclusive via Telnet. Não é recomendado, Telnet não é protocolo seguro, mas a gente faz via SSH, a gente faz via... tem uma lista de funções que a gente pode utilizar para comunicar com o switch. Então, não é necessário 802.1x e a implantação, a gente faz setup aí para... A gente faz muita POC de NAC, a POC a gente sobe, em 2 dias a gente consegue botar 10, 15 switches rodando com esse cenário. Então, é simples implementação e simples gerenciamento. Eu acho que esse é o foco para a segurança, né? Precisa ser simples de gerenciar e com grande visibilidade.